foi encontrado agora há pouco. A imagem ao vivo do nosso helicóptero, o corpo está sendo retirado nesse momento. Eu peço para que o comandante não aproxime a câmera, porque eu quero respeitar a família e a memória da vítima. Mas são os trabalhos sendo realizados agora e você acompanhando em tempo real. Direto de lá, Letícia Miyamoto, muito bom dia. Oi, Passaia, já está confirmado que é o corpo do Marcelo Magalhães aqui no local e a perícia está fazendo os trabalhos nesse momento. Bom dia para você, para o comandante Diógenes. Perdão, e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha, eu já sigo mostrando para você a quantidade de guardas municipais, de policiais militares, Polícia Civil também já está no local, o delegado responsável por essa investigação. Então o trabalho continua aqui e os parentes do Marcelo Magalhães ainda estão bem próximos ali do ponto exato onde o empresário foi localizado. A informação que foi passada para a nossa equipe de reportagem, a gente tinha acabado de chegar quando a gente recebeu essa notícia, Passaia, é que os parentes estavam aqui sozinhos quando eles localizaram o corpo do empresário bem naquela região onde o nosso repórter cinematográfico, Daniel Silva, mostra para você nesse momento, Passaia. Eles disseram que foi o pai do Marcelo que conseguiu fazer essa identificação desesperado. Ele chamou policiais militares que estavam um pouco mais à frente, então avisou aqui que ele tinha a confirmação que um corpo tinha sido encontrado e então chamou o reforço da Polícia Militar, que inclusive acaba de chegar para conversar com a gente. Major, a gente está ao vivo aqui, eu queria que o senhor explicasse novamente como que a família conseguiu localizar, o que está acontecendo ali naquele momento agora? Ok, um bom dia a todos. Mais uma vez eu reforço que a Polícia Militar ela é compromissada com a defesa da vida e o nosso trabalho desde sexta-feira foi nos esforços para encontrar o Marcelo com vida. Infelizmente, a partir de domingo, após a prisão dos infratores pela Polícia Civil, passou a ficar mais claro que, em verdade, o Marcelo já havia sido executado e jogado na comunidade nesse ponto. Desde o primeiro momento, os criminosos apontaram essa região como teria sido a região de desova do corpo e vários trabalhos, Corpo de Bombeiro, COI, nosso Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, Canil da Polícia Militar do Choque, Canil da Guarda Municipal de Carapicuíba e Defesa Civil de Carapicuíba fizeram varreduras na tentativa de localizar o corpo do Marcelo. Infelizmente, não conseguimos, ninguém conseguiu encontrar o corpo. Essa madrugada teve uma chuva um pouco mais forte e possivelmente, segundo o contato que eu tive com os peritos ali no local, possivelmente esse pode ter sido um dos motivos pelos quais o corpo mexeu, boiou e aí então apareceu nas margens opostas, o que foi localizado pelos próprios familiares da vítima, que passaram aqui à madrugada, chegaram aqui bem mais cedo e fizeram também um trabalho bem intenso para dar o luto para a família e dar um enterro digno para o Marcelo. Agora uma pergunta, Passaia, sobre a arma do crime, porque a gente sabe que foi utilizado um facão. Essa pergunta tem que ser feita diretamente para a Polícia Civil, não tem informações sobre faca, sobre armas. O que chegou para mim é que, de fato, o Marcelo ele foi esfaqueado. Não sei se essa foi a causa mortis, mas, veja, um relato terrível, né, macabro. O corpo, ao que disseram, não afundava e pagaram para uma pessoa ir até o lago, esfaqueá-lo para que ele então afundasse e empurrar o corpo. Major, a gente tem a informação também que essa área já tinha sido vistoriada pelos policiais militares, pela Guarda Civil. Queria que o senhor explicasse novamente aqui para a gente, já que a gente está ao vivo, sobre o que o senhor acredita que aconteceu em contato com o Corpo de Bombeiros, com a perícia, o que eles explicam? Porque é uma área rasa aqui, né? Essa parte do rio é rasa, então agora o corpo foi localizado boiando. O que pode ter acontecido? Raso é um pouco relativo, ele é raso a tal ponto de conseguir, em alguns lugares, afundar mesmo, até uma pessoa completamente ali. Tanto que o Corpo de Bombeiros, por meio do GAED, veio aqui, entrou no rio, colocaram aquela roupa especial e adentraram ao rio. Teve um momento ali daquele rio que é um vale para baixo. Então, veja, você está pisando em um espaço como esse, aí você tem um vale. E aqueles espaços não conseguiram identificar. Então, é possível que o corpo tenha entrado naquele espaço, ficado preso em algum lugar lá embaixo e agora, depois das chuvas, é possível, tá? Estou dando as primeiras informações
ainda não confirmadas. É possível que o corpo tenha se mexido e, portanto, com as chuvas dessa madrugada, aparecido. O que eu tenho que dizer, porque eu acompanhei o trabalho desde sexta-feira, é que houve uma intensa procura de todos os órgãos de segurança pública, sejam estaduais e municipais, na tentativa de localizar inicialmente o Marcelo com vida e posteriormente, a partir de domingo, o corpo do Marcelo. Major, o corpo estava machucado, a gente sabe que tinha um plástico também envolto ali no corpo do Marcelo. Sim, ainda não temos visualização completa do corpo. Ele estava parcialmente para fora, como estávamos aguardando o bombeiro chegar, que vai retirar o corpo com todos os cuidados possíveis, com todo o respeito possível. Ele vai ser colocado à margem do rio, vai ser feita uma primeira perícia no local e posteriormente aí sim vai ser levado ao IML para identificação da causa-morte. Portanto, essas questões, o quanto que ele estava machucado, as lesões aparentes ou internas, só depois com o laudo, com a competente trabalho da Polícia Técnico-Científica. Agora uma pergunta, Passaia, sobre a investigação envolvendo os 3 presos que falam sobre a possibilidade de um outro homem, de um 4º ou 5º homem até aqui, tudo da região de Carapicuíba, se o policial militar pode atualizar sobre as buscas do suspeito. O suspeito, de acordo com o brilhante trabalho do 1º DP da Polícia Civil de Carapicuíba, Dr. Fabiano, Dr. Adalto, eles têm um 4º suspeito, só que as questões sobre esse suspeito estão sendo mantidas em sigilo justamente porque eles estão diligenciando e não tenho dúvida nenhuma que a Polícia Civil em breve vai capturar esse 4º suspeito. Major, a polícia acredita que foi aqui que eles entraram? Agora uma pergunta sobre a dificuldade do trabalho da Polícia Militar, da Defesa Civil, também Corpo de Bombeiros, todos os empenhados aqui nessa força-tarefa, dificuldade para que o corpo fosse localizado nesse ponto específico, se foi de fato a família, se a polícia estava presente? Os trabalhos foram intensos e bastante difíceis. Desde sexta-feira, a Polícia Militar, juntamente com os órgãos de segurança parceiros, estão buscando a identificação inicialmente do Marcelo com vida, porque esse é o nosso compromisso, mas depois, a partir de domingo, já do corpo do Marcelo. É uma área extensa, é uma área que cobre um rio, que é um rio Cotia, infelizmente sujo, portanto, por dentro dele existe barro, existe uma série ali de lixo que o corpo pode ter ficado preso. Certamente, e a sua pergunta, foi identificado, encontrado sim, por familiares hoje de madrugada, hoje nas primeiras horas da manhã, porque os familiares ficaram inclusive na madrugada buscando o corpo. Se não fosse encontrado por eles hoje, certamente seria encontrado hoje ou amanhã pelas forças de segurança. O que acontece é que essa é uma área de grande mata. Se vocês derem um Google, vão verificar as dificuldades de acesso a ela. E em torno dela existe uma comunidade que nem sempre ela é favorável à atividade da polícia militar e das órgãos de segurança. Vocês podem verificar ao fundo aqui onde vocês estão, a inscrição inclusive que tem na pedra na atuação contrária à atividade policial. Portanto, toda e qualquer procura nessa região não é uma procura simples. O bombeiro precisa vir acompanhado. Baixa só um pouquinho o volume, atenção, você que está assistindo aqui a Record, nós continuamos com a entrevista, a Letícia continua no local. É só para avisar você que está chegando que aqui no meio a imagem é ao vivo. O corpo do Marcelo, ele foi tirado lá do outro lado com uma corda, como você viu, e foi puxado para o lado de cá. Agora há pouco essa imagem foi observada por todos os telespectadores que estão acompanhando o resgate aqui no meio da tela. Então, eles jogaram uma corda para o lado de lá, puxaram o corpo para cá, ele já foi retirado da água e agora o corpo do Marcelo vai ser transportado. Ele já foi identificado, inclusive, pelos familiares. Vamos continuar ouvindo o que a Polícia Militar fala agora ao vivo também. Deixaram nesse ponto que o corpo acabou passando de um local para o outro. O que foi dito pelos presos na reconstituição quando eles foram trazidos aqui ontem? Não conversei com nenhum dos presos. Essa é uma pergunta que deve ser direcionada diretamente à Polícia Civil. Os presos estão à disposição do 1º DP de Carapicuíba, Dr. Adalto e Dr. Fabiano, que inclusive, volto a dizer, fizeram um excelente trabalho e que localizaram os 2 infratores. Um deles foi preso pela Polícia Militar e os outros 2 pela Polícia Civil. Eu não os entrevistei, então o que eu posso dizer é aquilo que outros órgãos de segurança falam para nós. Eles trouxeram
o Marcelo até essa região por meio daquele veículo blindado, Avelar branca, conforme as imagens que circulam amplamente na imprensa. Trouxeram ele para alguma dessas construções, alguma dessas casas, torturaram, tiraram o dinheiro dele, mataram ele, amarraram e depois desovaram o corpo exatamente nesse ponto aqui atrás. Se foi um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, são questões que eu desconheço nesse momento. Marcelo foi trazido com vida para cá. Foi trazido com vida para cá e morto nessa região. Agora uma pergunta sobre a família. A família informou para a polícia que foi bem em frente ao local onde os criminosos jogaram o corpo do Marcelo. Se foi realmente nesse tempo que ele ficou nesse local, se o assassinato aconteceu aqui mesmo no local. O corpo ele foi localizado bem próximo do local onde foi identificado pelos criminosos. Portanto, os criminosos não mentiram com relação a essa crueldade que praticaram. E por isso que nós intensificamos as buscas aqui. Mas como sempre há a possibilidade dos criminosos não estarem colaborando com a polícia, inclusive não é esse o padrão, é necessário que a gente amplie a área de busca. Por isso que trouxemos para cá o COI. Quero agradecer a participação do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, por meio do Major Costa, o seu comandante, que ofereceu todos os esforços para que uma equipe altamente especializada estivesse aqui. Só que o COI ele fez principalmente uma varredura para além, então ele buscou em todas as outras regiões da mata, não intensificando tantos esforços nesse ponto. Como hoje de madrugada tivemos uma chuva intensa aqui na região de Carapicuíba, possivelmente o corpo ele se desprendeu de algum galho, de uma das valas que era bem funda, o corpo então boiou e foi identificado nesse ponto. Uma pergunta agora sobre a embarcação do COI, que também fez parte desse trabalho, participou das buscas, se eles chegaram a passar pelo local onde o corpo foi localizado nas primeiras horas da manhã pela família do Marcelo. Intensificaram as buscas em outros pontos, ok? Por uma questão de técnica, eles fazem a busca principalmente dos pontos que ainda não foram varridos. Portanto, foi varrido aqui pelo Corpo de Bombeiros, as equipes especializadas do Corpo de Bombeiros nesse ponto. Só que o corpo agora sabemos que ele estava lá embaixo, afundado, possivelmente amarrado com mais alguma coisa, porque como o corpo agora não subiu totalmente, a gente não sabe se ele tem inclusive os pés presos, tá? Então, porque só dá para visualizar parte do corpo. Quando o COI veio aqui, eles varreram o rio para frente e para trás, inclusive uma área gigante da Sabesp, por conta de que sempre é possível que os criminosos estivessem mentindo sobre o fato ou que o corpo já tivesse sido se movimentado para alguns outros pontos. O que podemos afirmar é que nessa madrugada, por conta possivelmente das chuvas, o corpo se desprendeu e veio à margem do rio. Esse rio aqui, a depender da imagem que vocês têm, pode parecer pequeno e raso, mas ele é um rio, em alguns lugares, fundo, que cabe até uma pessoa em pé e com muito lixo, muito galho e muito barro por baixo. Bem? Uma pergunta que o policial militar vai precisar sair, mas é uma última pergunta sobre a condição do corpo quando foi localizado, que estava com um saco plástico envolto, que o cabelo foi identificado pela família do Marcelo e foi isso que fez os parentes confirmaram que se tratava do empresário da vítima. Sem dúvida, o corpo estava preso em algum lugar lá embaixo, não sei exatamente em que condição, porque até o momento que eu saí de lá, só deu para observar a nuca do Marcelo e uma parte das costas. Então, possivelmente os pés dele ainda estejam presos em algum lugar. Tá? Ele estava sem a roupa, né, Major? A gente teve, acrescentando a pergunta aqui da colega, que eles também estão questionando sobre a questão da facada. Ele estava... Causa-mortes. A informação sobre a causa-mortes é uma informação específica da Polícia Técnico-Científica, conforme laudo. Qualquer coisa que eu dizer aqui será mera conjectura, portanto, vamos aguardar o competente prazo da Polícia Técnico-Científica. Major, só acrescentando a pergunta, ele estava sem a roupa, vocês acreditam que isso foi uma condição do rio, ali por conta da correnteza, algo assim? Ou foi retirado pelos criminosos, eles chegaram a explicar isso? Não visualizei se ele estava com roupa ou sem roupa, não é possível visualizar.
Uma pergunta sobre como a família reconheceu. Eles disseram para a nossa equipe que foi pelo cabelo. Volto a dizer que a Polícia Militar, ela entende esse fato como um fato horrível. E, portanto, desde o início queríamos encontrar o Marcelo com vida. Encontramos ele morto, a própria família o encontrou, familiares, os primos dele intensamente trabalharam durante todos esses dias e houve o reconhecimento ali do primo, uma pessoa bem próxima, imediatamente. Obrigada pelas informações. O Major Retucci, que conversou aqui com a gente, Passaia, alguns outros colegas da imprensa acabaram chegando depois, então eles estão repetindo alguns questionamentos, mas ele conseguiu explicar detalhadamente para a nossa equipe como foi essa localização da família e também o que eles acham, o que eles acreditam que aconteceu, porque o barco da Defesa Civil já tinha passado por esse trecho onde nós estamos agora. Eu vou sair novamente para que você consiga visualizar melhor. Tem uma faixa de isolamento, então a imprensa só consegue chegar até esse ponto, mas eles esclareceram, explicaram aqui que o barco já tinha passado várias vezes por esse trecho, mas eles acreditam que por conta da chuva que aconteceu durante a noite, durante as primeiras horas da madrugada aí dessa quinta-feira, o corpo tenha se desprendido de algum galho e também eles cogitam a possibilidade de que o corpo estava submerso. Só que com o passar dos dias, hoje completam 7 dias de buscas pelo empresário, eles acreditam que o corpo então possa ter boiado e por isso acabou que a família conseguiu localizar de uma forma um pouco mais fácil, se é que a gente pode dizer assim. Eles tinham acabado de iniciar as buscas nessa quinta-feira, às 9 horas da manhã, por volta das 9 horas que eles conseguiram ter a certeza que se tratava do Marcelo. O pai dele estava aqui no local, reconheceu o cabelo do filho, então foi um momento muito triste. Eu estava aqui, Passaia, o que eu posso narrar, dizer para você, é que os parentes chegaram a passar mal quando eles tiveram essa confirmação, porque apesar da família sempre tratar o caso já como um homicídio, né, eles já tinham a própria confissão do Lucas Soares, conhecido aí como Quadrada, de detalhes de tudo que ele tinha feito, a família ainda tinha esperança de encontrar o Marcelo com vida. Então, quando a própria família, quando os próprios parentes visualizam esse corpo, muitos deles começaram a passar mal aqui nessa área que nós estamos agora. Até os próprios profissionais da imprensa começaram a ajudar esses familiares e nesse momento eles pediram para que a gente aguardasse um pouquinho e prometeram que querem falar sobre o sentimento da família agora em relação a esses homens que foram presos. Agora, com o alívio, de certa forma, da angústia pela localização do corpo, eles querem então que outros 2 suspeitos sejam identificados e presos o mais rápido possível. São 3 homens já detidos pela Polícia Civil, eles explicaram para a gente que eles estiveram aqui, a gente mostrou ao vivo também no Balanço Geral ontem, esses 3 presos estiveram exatamente nesse ponto onde nós estamos agora ontem. Eles explicaram para os policiais que o Marcelo foi trazido com vida até aqui e a gente tinha uma informação exclusiva também muito importante sobre esse caso, que o Lucas Soares confessou para os policiais que ele usou um facão para esfaquear o Marcelo antes da vítima ser jogada aqui nessa região da área do Rio Cotia. Então, esse detalhe mudava completamente o rumo da investigação, porque antes as buscas eram feitas de forma superficial. Olha, uma correria agora, um parente ali do Marcelo que está correndo, aquele homem de camiseta laranja que está conversando ali com o policial. Ele já estava, inclusive, conversando com o pai do Marcelo, que foi quem reconheceu o próprio filho. Então, ele correu para conversar ali com a GCM e também com os policiais militares. Ele que tem passado as informações, feito a ponte entre os parentes e também as equipes de segurança que estão aqui. Então, esses 3 presos, Passaia, eles disseram para a Polícia Civil, que estava empenhada nessa investigação, que o Marcelo foi trazido com vida, esfaqueado e o corpo, então, foi trazido para esse ponto onde nós estamos. Só que a Defesa Civil, junto com o BOT e também a GCM, tinha passado por aqui e não tinha localizado nada. Agora, o trabalho dos investigadores é justamente por esse facão, que vai ser muito útil para poder confirmar todos os detalhes e vai servir nessa etapa da investigação. Agora, outro detalhe também que a gente tinha trazido aqui na nossa última participação ao vivo é que antes a gente tratava 4 homens como participantes aí desse crime, dessa parte da ação. Só que agora a polícia já também investiga e procura por um 5º suspeito. É um homem morador aqui dessa comunidade, porque atrás dessa área de mata tem uma comunidade, nós estamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Então esse homem teria recebido a quantia de R$20 para descer no córrego e empurrar o corpo do Marcelo, porque os 3 criminosos que faziam parte ali da primeira etapa dessa ação, do crime, eles não
não quiseram entrar no córrego. Então, eles pagaram para esse morador, que seria um dependente químico aqui da região, para que ele fizesse essa etapa do trabalho. Então, esse homem também agora entra, né? É mais uma pessoa sendo procurada aí pelos investigadores para que ele possa explicar exatamente o que aconteceu e também o que ele viu, presenciou e também fez parte, né, de tudo isso, porque ele teve contato com o corpo do Marcelo. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma novidade sobre o facão. O trabalho nessa etapa, claro, era a principal para a família, para a polícia também, que o corpo do Marcelo fosse localizado, mas o trabalho ainda não acaba por aqui. Tem muita coisa ainda para ser esclarecida, gente ainda para ser encontrada, esses dois homens, como eu citei para você. Então, a família do Marcelo quer conversar com a gente, quer explicar o que eles estão falando com a polícia, o que eles esperam a partir de agora. E eu tô vendo uma movimentação ali da GCM junto com a Polícia Militar, que pediram para que a gente continuasse aqui enquanto a perícia faz esse trabalho ali ao lado do corpo. Como a gente tinha dito com o policial militar, são informações sensíveis, mas a própria família pediu que a gente esclarecesse tudo isso. O Marcelo foi encontrado com alguns ferimentos no corpo, ele também estava sem as roupas, então a família quer também entender como tudo isso aconteceu. E também ouvir essas testemunhas que procuraram a Polícia Militar e que viram aqui de perto cada etapa desse crime. E agora essas testemunhas estão conversando com o delegado responsável aí pelo caso, que a gente não consegue visualizar desse ponto aqui onde nós estamos, mas o delegado está fazendo parte desse trabalho de buscas aqui junto com os parentes. Passaia.